O que se chama de petismo sofre uma derrota histórica contundente. Essa fórmula, nós sabemos, não funciona. Milhões estão agora nesse período que chamariam um período de perda de inocência, o eclipse da inocência. A ideia de que nós poderíamos, sob condições de um país dependente e periférico, conciliar os interesses de uma burguesia ultraparasitária e rapaz com a maioria da população submetida a um esquema de superexploração da força de trabalho. Essa ilusão começou a cair para milhares e milhares, milhares de dirigentes, de ativistas políticos, de organizações sociais, de sindicatos, etc. Não é mais possível. E o impacto da crise que todos dizem que se avizinha, reduz ainda mais a margem para ilusões desse tipo. Qualquer que seja o governo Dilma faria com mais cerimônia, e o governo Temer vai ter que fazer com maior rapidez a perenização do ajuste aqui e a perdas de direitos para todos os trabalhadores. Nós vamos ter que aprender a desenvolver estratégias de defesa e de ofensiva diante da ação desse novo governo, rapidamente. O Valério dizia, eu recordo aqui uma frase, uma tirada do subcomandante Marcos, lá em 1994, quando explode a rebelião zapatista. Ele mencionava naturalmente o tempo de longa duração e mencionava também que em algumas circunstâncias históricas o aprendizado das massas é muito rápido. Nós estamos entrando no Brasil numa conjuntura em que esse aprendizado das massas na luta política pode ser mais rápido, dependendo em que medida ele enterre definitivamente, abandone viva o luto dessa orfandade petista que amplos setores estão sofrendo, que terão que abandonar rapidamente. Quanto mais rápido for esse abandono, maior será a capacidade de resistência, maior será a capacidade de propor uma alternativa que não pode ser visto, segunda questão, não pode ser visto a partir dessa redução da política à disputa eleitoral. Um centro de consciência ingênua de milhões de trabalhadores no Brasil foi a redução da política à disputa eleitoral. Julgar que o calendário eleitoral é que orienta a luta política. E ele já está aí de novo. Observem que a resolução do Partido dos Trabalhadores está incidindo exatamente sobre isso aí. Cria os comitês de defesa da democracia para captar essa indignação contra um parlamento sabidamente corrupto, com uma corte sabidamente duvidosa, com todas as instâncias do sistema político esfaceladas, sem credibilidade popular, mas já apresenta como única saída Lula 2018, que é a repetição de uma tragédia. E aqui não seria tragédia, seria naturalmente uma farsa supor que nós vamos poder, em 2018, que seria necessário e que o lulismo seria o único horizonte político no Brasil, possível no Brasil. Então, essa questão precisa ser superada. Nós vamos ter que fazer uma redefinição do que é a política para milhões. A política para milhões não vai poder ser um comitê eleitoral, nem sequer para a defesa da democracia. A terceira questão é que nós temos que saber que colapsou o sistema político brasileiro. Tem um colapso do sistema político brasileiro. Não é só a desmoralização do petismo, de figuras do petismo, etc. Desmontou um sistema político. Queria mencionar duas coisas sobre isso, que dão margem para acreditar que essa aceleração da luta de classe vai ocorrer entre nós. Em primeiro lugar, que é uma possibilidade. A gente sempre sabe que a transição por cima aqui no Brasil é a nota dominante. Mas é uma possibilidade, porque a crise reduz muito a capacidade da burguesia operar politicamente e aumenta as possibilidades para aquilo que eu defendo já há muito tempo, que é a emergência de um novo radicalismo político. A primeira é que o sistema político não dá mais conta. O sistema político não... A votação do impeachment no Brasil foi uma coisa maravilhosa, foi uma coisa extraordinária. Nenhum de nós conseguiria expressar para o povo o que é o parlamento.
E a televisão conseguiu. Deixou muito claro que a fé no parlamento não pode subsistir, ainda que possa ter lá 10, 15 deputados ou senadores que poderiam gozar, e de maneira merecida, do aplauso popular. Gente que se transforma, que se atua de maneira digna, que denuncia, que faz do parlamento uma tribuna, que não tem ilusões, que bate duro, etc. Para a grande maioria do povo, essa visão parlamentar de política sofreu um golpe devastador quando milhões observaram aquela cena. A tentativa de um parlamentarismo também ficou sob júdice, digamos, aos olhos de milhões. Eu estou falando de uma consciência ingênua, não de uma consciência crítica. Porque a maioria vai observar que um regime parlamentar tem como útero precisamente aquele parlamento. E que se a presidente Dilma tem 10% de aprovação, o parlamento deve ter 4, 5, muito menos. Então, esse sistema político já estava em imensa dificuldade por uma razão estrutural anterior. O Partido dos Trabalhadores tocava com muita disciplina o programa e a estratégia econômica dos tucanos. É aquilo que o Gilberto Vasconcelos chamou, e eu adotei aqui, o sistema P-tucano. Esse sistema P-tucano ficou muito claro quando a presidente Dilma nomeou o Joaquim Levy para ministro da Fazenda. Os tucanos diziam muito claramente: o governo é um absurdo, o governo é corrupto, etc., mas o governo tem um núcleo racional. O núcleo racional é precisamente o banqueiro que virou ministro, que administrava exatamente como os tucanos queriam. Para milhões de pessoas, aquele bandaço que a presidente Dilma deu em defender um programa palidamente keynesiano até as eleições, e um mês depois aplicar um programa ultraliberal que tinha sido defendido pelo Aécio e dado com riqueza de detalhes pelo Armínio Fraga, funcionou, Valério, mais ou menos como Della Rua, que ganha as eleições, Domingo Cavallo tem 10% dos votos, se não estou equivocado, naquela eleição, e ele se transforma no ministro da Economia. A crise da Argentina em 2001 tinha esse componente. O Fernando Della Rua se elege presidente, Domingo Cavallo é candidato, tem 10% dos votos, ou 12% dos votos, e depois ele é colocado na condição de ministro. Aquilo para a população, e aplica um ajuste terrível. O mesmo que ocorreu aqui, sem as condições da Argentina, evidentemente, mas foi o mesmo movimento. Para milhões ficaram órfãos, dizendo: não temos, em termos eleitorais, uma alternativa de política econômica. Não existe no Brasil uma alternativa de partidos. O PT e o PSDB, que brigam no terreno moral, que brigam no sistema partidário, que são incompatíveis em absolutamente tudo, têm o mesmo programa econômico. A outra questão que me parece chave é que, nas jornadas de junho de 2013, a emergência de um movimento de massa relativamente espontâneo alterou a correlação de forças favorável ao governo, que poderia encabeçar aquele movimento, romper com o sacrossanto sistema, a tese tucana, né, do presidencialismo de coalizão, e a presidente Dilma reafirmou aquele programa. O sistema ali ensaiou uma reforma política e falou em uma mini constituinte e sistema de financiamento privado de campanha, de redução dos mandatos de senadores, um conjunto de coisas que literalmente paralisaram. Até o financiamento privado de campanha não foi decidido pelo Congresso, foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal. De tal maneira que a capacidade do sistema, que todo sistema tem que ter, de renovar-se politicamente, também dá demonstrações de que está esgotado no Brasil. A questão é: poderá a burguesia brasileira, das entranhas de um governo Temer, ilegítimo e instável, fazer uma renovação política, quando o centro da decisão para tirar a presidente Dilma foi o Congresso e o sistema de partidos? Nós já podemos ver que não. Nós já podemos ver, por exemplo,
que o ministério apresentado pelo Michel Temer vai ser um ministério que a população vai olhar em grande medida incrédula, observando que algumas figuras sagradas do sistema político ganharam vida longa. E vão observar que o programa econômico do Michel Temer vai ser um programa que não vai ser com a rapidez que os neoliberais ortodoxos querem, mas vai ser muito mais rápido que aquilo que a presidente Dilma estava implementando, e que vai naturalmente implicar em perdas econômicas, sacrifício, aumento do desemprego, arroxo salarial e etc., que é o que nós já estamos vivendo. De tal maneira que se abre um novo período de lutas, em que a classe trabalhadora, os movimentos populares, os sindicatos, etc., vão ter que redefinir drasticamente a praxis política.